Empresas aéreas poderão ter 100% de capital estrangeiro. É o que estabelece uma medida provisória aprovada hoje em plenário. Presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, faz pronunciamento à imprensa e se defende de acusações. E esta edição destaca também: comissões se reúnem para discutir a atual conjuntura da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Câmara dá exemplo de transparência e divulga balanço anual de aplicação da Lei de Acesso à Informação. Boa noite, em Brasília, 8h04. O Jornal da Câmara começa agora. Empresas aéreas em atividade no país poderão ter 100% de capital estrangeiro. A mudança foi aprovada pelos deputados nesta terça-feira por meio de uma medida provisória. A proposta ainda precisa ser votada no Senado. Originalmente, o aumento previsto era de 20% para 49%, mas uma modificação aprovada pelos deputados ampliou ainda mais a possibilidade de capital estrangeiro, que pode chegar a 100%. O capital estrangeiro virá aqui para impor normas que garantam a sua lucratividade, quebrando a soberania nacional, quebrando a estrutura da empresa brasileira. Por isso, o PCB vota não em defesa da população, dos trabalhadores e da empresa nacional. É evidente que nós não podemos ter essa distinção. O que a gente quer é investimento no Brasil. Ou há soberania nacional em fazer com que o proprietário da Gol ele esteja à frente de uma das empresas de aviação do país. Ele está lá para obter lucro, como vai estar também o investidor internacional. O que a gente quer aqui é desenvolvimento econômico para o país. O PSDB é sim. A medida provisória aprovada também prevê medidas com o objetivo de reequilibrar financeiramente a Infraero sem a necessidade de reajustar as tarifas pagas pelos passageiros. 2 emendas foram aprovadas. Uma prevê a necessidade de as companhias aéreas reservarem até 20% dos voos para aeroportos regionais. E a outra estabelece que donos de áreas particulares nas proximidades de aeroportos poderão ter acesso às pistas de pouso e decolagem por meio de convênio com a administradora do aeroporto. Nada de renúncia nem delação premiada. O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, fez um pronunciamento hoje à imprensa que durou 1h30. Repetiu todos os argumentos que já havia usado antes para se defender tanto no Conselho de Ética quanto no Supremo Tribunal Federal. Cunha também fez diversas acusações. A imprensa atendeu em peso a convocação do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Imaginavam que ele poderia renunciar à presidência. Isso não aconteceu. Cunha disse que estava ali para exercer o direito de defesa que os meios de comunicação não estariam lhe dando. O presidente afastado fez um longo relato da mudança de posição do PMDB, que passou de aliado dos governos do PT a inimigo, a ponto de ele colocar em votação o pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Eduardo Cunha voltou a dizer que não mentiu na CPI da Petrobras. Disse também que não fez juramento no dia em que depois e que trust é diferente de conta porque o titular não pode retirar o dinheiro na hora que desejar. Quando foi perguntado sobre se iria fazer delação premiada caso fosse preso, Eduardo Cunha foi direto. Eu não tenho que delatar, eu não tenho um crime praticado, eu não tenho que delatar. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi um dos alvos principais do deputado investigado na Operação Lava Jato. O PGR abre inquéritos, nada faz neles, se concentra só em quem lhe interessa e passa para a sociedade a impressão de lentidão do Supremo. Qualquer estagiário de direito vai entender que é do ridículo da peça. O presidente afastado confirmou que vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça contra a decisão do Conselho de Ética de cassar seu mandato. Segundo ele, a votação nominal naquele caso contraria o regimento interno da Câmara. Ele criticou o presidente do Conselho. Declarou de público que se tratava de manobra do bem, ou seja, as manobras dele são do bem e me atribui manobra do mal. Ou a gente tem a consciência que obedeceu o regimento, ou realizou manobra, não tem manobra do bem ou manobra do mal.
Aqui na Câmara, Araújo respondeu. Se foi manobra do bem, foi manobra pelo que é certo, foi manobra que a lei manda. Essa é a manobra do bem. É a dele, as manobras que ele fez no Conselho de Ética, eram manobras sempre para me ajudar, para me fazer prorrogar o tempo de permanência nessa casa. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não quis se pronunciar sobre as denúncias do presidente afastado da Câmara. O Supremo Tribunal Federal abriu hoje duas ações penais contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. Com a decisão, o deputado se torna réu por injúria e por suposta prática de apologia ao crime de tortura, de estupro. Em 2014, Bolsonaro afirmou na Câmara que não estupraria a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, porque ela não merece. A primeira turma da Suprema Corte entendeu, por 4-1, que além de incitar a prática do estupro, Bolsonaro ofendeu a honra da colega. A advogada de defesa, Lígia Regina de Oliveira Martã, invocou a chamada imunidade parlamentar, que protege deputados e senadores por opiniões, palavras e votos. Para Bolsonaro, essa imunidade é que está em xeque. Eu tenho um embate aqui muito caloroso no tocante a quê? As questões ideológicas. São sempre as mesmas pessoas que me processam. PT, PCdoB e PSOL, sempre as mesmas. Daqui a semana que vem estou no Conselho de Ética também, por uma questão de um voto proferido meu aqui. Ou seja, ou eu tenho imunidade por quaisquer palavras, opiniões de votos, ou não tenho. O que entra em xeque nesse momento, no meu entender, é a nossa imunidade parlamentar aqui. E eu defendo e tenho certeza que vocês da imprensa, que têm também suas prerrogativas, defendem esse direito de nós nos manifestarmos falando o que quer que seja. Porque só assim realmente eu posso lutar por aqueles que me botaram aqui dentro. Nesta terça-feira, o Supremo também aceitou denúncia contra outro parlamentar, o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, e seus 2 filhos investigados na Operação Lava Jato. Com a decisão, os 3 se tornam réus acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eles teriam se beneficiado de desvios de dinheiro da Petrobras. Segundo a PGR, Meurer teria recebido 29 milhões de reais entre 2006 e 2014. Também teria recebido 4 milhões de reais em espécie para sua campanha e outros 500 mil na forma de doações eleitorais da construtora Queiroz Galvão. Os filhos teriam contribuído para receber e esconder a origem do dinheiro. Os advogados do deputado alegaram não haver provas da participação nos crimes e que a acusação se baseia principalmente nos depoimentos de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef e um de seus funcionários em acordos de delação premiada. A empresa Brasil de Comunicação, a EBC, foi o tema de uma audiência pública que reuniu 3 diferentes comissões da Câmara nesta terça-feira. Em meio a uma disputa entre governo e oposição pelo comando da emissora pública, paira sobre a EBC a possibilidade de encerramento das atividades. Esse foi o centro da discussão aqui na Câmara. A EBC nasceu 8 anos atrás. É TV, rádio, agência e serviço. O propósito, fazer comunicação pública. Para isso, foi criada uma estrutura com conselho e mandatos com prazos fixos. A TV Brasil é a vitrine mais conhecida da empresa. TV que ganhou o apelido pejorativo de TV Traço, pela baixa audiência. Apelido que uma campanha pró-emissora questiona. A preocupação é que o apelido vire argumento para acabar de vez com a empresa toda. Uma ameaça que foi discutida na Câmara. Nós não aceitamos nenhum tipo de ataque a um conselho, nem aos conteúdos da EBC, porque o conselho é uma ferramenta da sociedade para fazer esse controle. Se há problemas, a EBC tem todos os mecanismos para saná-los. Ricardo Melo também participou da audiência. Ele é o atual diretor da EBC graças a uma decisão judicial. Ele questionou os números divulgados, não só de audiência, mas também de custos. Se misturam números, se misturam dados, se fazem, você entendeu, uma amálgama de informações com o único objetivo de fazer o seguinte:
é fechar qualquer TV que não esteja ligada a interesse do mercado. Essa discussão é complexa porque envolve muitos interesses. Apesar de o tema ser a EBC, é preciso falar de comunicação, o meu papel do lado de cá, é preciso falar do seu papel do lado de lá da TV, é preciso falar de recursos públicos e também de política. Quando esses 4 pontos se encontram, a temperatura sobe. E isso ficou claro no primeiro discurso contrário à EBC. Eu tenho e vou ser respeitado. Senão não vai ter audiência. Vamos encerrar a audiência. Não vai ter audiência. Eu vou pedir às pessoas que façam silêncio. Tem outros deputados inscritos com posições diferentes. O deputado Júlio Lopes criticou a EBC. O que nós queremos não é pura e simplesmente acabar com isso. Os senhores têm o direito de se autocelebrar, mas não têm o direito de apagar a realidade da ineficiência dos senhores. O que inclui rever as precárias condições de operação do sistema EBC e todo o seu sistema. E foi acompanhado pelo deputado Arthur Oliveira Maia. A EBC, que se transformou de fato em uma TV ideológica e partidária, é um fracasso e uma vergonha nacional. E disso nós não podemos fugir. Nem todos os deputados concordam. Para estes, é fundamental existir um sistema público de comunicação. A imprensa não deve ser controlada por A e por B. Ela é pública. Ela não é do presidente, ela é de governo. E o governo tem que ter liberdade democrática, inclusive para fazer crítica ao Estado. Nós precisamos de acompanhar, ter uma área em que se acompanha sistematicamente o Estado, o desempenho do Estado, não apenas na ótica da comunicação governamental, na ótica do Estado. Então, por todas essas razões, eu acho que é um enorme equívoco essa investida política contra a comunicação pública e nós queremos fazer da Câmara uma trincheira para defendê-la. Mais um auditor aposentado da Receita Federal acusado de participar de irregularidades ficou em silêncio hoje na CPI que investiga o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. Integrantes da comissão já preparam recomendações para reformular o conselho. João Batista Grujinski, auditor da Receita Federal por mais de 20 anos, é um dos indiciados pela Polícia Federal na Operação Zelotes. Ele teria participado de um esquema de venda de medidas provisórias para beneficiar empresas do setor de automóveis. Teria também preparado um voto favorável à siderúrgica Gerdau, vendido pela empresa de consultoria SGR. Deputados estranharam que ele continue atuando no CARF e, ainda assim, tenha ficado em silêncio na comissão. Mesmo depois do depoimento na Polícia Federal, ele fez sustentação oral no CARF em março desse ano ainda. Parlamentares criticaram a maneira como a CPI do CARF vem funcionando. Como todas as outras, tem sido quase que uma coisa para inglês ver, porque todos vêm aqui sobre habeas corpus, não se fala, e um nível de convocação assim absurdo, sem que nem porquê. Como em outras ocasiões, a reunião foi encerrada por um pedido de verificação de quórum, quando estava em votação o requerimento para convocar um empresário supostamente envolvido no esquema do CARF. Apesar das dificuldades nos depoimentos, o presidente acredita que a CPI vai contribuir para mudar o sistema de recursos contra a cobrança de impostos no Brasil. Ele já levou sugestões ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Uma delas é substituir conselheiros indicados por julgadores concursados. Levamos, inclusive, uma proposta, todas as propostas que nós já temos até aqui, porque não caberá à CPI essa iniciativa legislativa, caberá só a proposição. E isso vai constar no nosso relatório. Eu quis foi antecipar essa conversa e sentir do próprio ministro como é que ele via o CARF. Naturalmente ele está chegando agora, vai se debruçar ainda sobre esses problemas, mas nós mostramos ao ministro que lá tem 600 bilhões que precisam ser recuperados. Isso representa 4 vezes o que nós estamos brigando tanto, que é o nosso déficit fiscal. Um projeto em análise na Câmara transfere da Justiça Comum para a Justiça Militar a responsabilidade pelo julgamento de crimes contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas. A Comissão de Constituição e Justiça promoveu audiência pública para debater o assunto.
Durante a Olimpíada, homens do Exército, Marinha e Aeronáutica serão deslocados para o Rio de Janeiro. O objetivo é aumentar a segurança, inclusive contra ataques terroristas. Mas, pela lei atual, se um militar das Forças Armadas matar um civil, mesmo estando em serviço, o julgamento é feito pela Justiça Comum no chamado Tribunal do Júri. Um projeto em discussão na Câmara quer transferir a competência destes julgamentos para a Justiça Militar. O projeto não alcança as polícias militares e nem os bombeiros militares, valendo apenas para agentes das Forças Armadas. Em audiência pública na Câmara, o relator do projeto, deputado Ronaldo Fonseca, disse que a proposta vai trazer mais segurança jurídica para os militares em serviço. 50 mil homens vão estar ocupados das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem durante as Olimpíadas. E todos nós estamos aí com o terrorismo praticado no mundo todo. Nós estamos preocupados. Então é necessário que as Forças Armadas estejam presentes. O ministro do Supremo Tribunal Militar, Cleonilson Silva, disse que a Justiça Militar tem um corpo técnico suficiente para julgar com agilidade os crimes contra a vida praticados por militares das Forças Armadas em serviço. Ele também rebateu críticas de que a Justiça Militar poderia atuar de forma branda neste tipo de julgamento. A Justiça Militar de São Paulo já fez um levantamento em que mostra que o nível de condenações de militares que cometem delitos feitos pela Justiça Militar, quando o Estado tem uma estrutura de Justiça Militar, é muito superior a estados semelhantes, que têm condições de violência semelhantes a São Paulo, que são julgados pela Justiça Comum. Então, não corresponde muito à realidade esse pensamento. Veículos escolares têm de obedecer a uma série de especificações para garantir a segurança dos estudantes. Conforme proposta em análise na Câmara, mais uma exigência terá de ser cumprida: a presença obrigatória de um auxiliar dentro das vans. Pela proposta, a van escolar que transportar crianças menores de 6 anos deverá contar, além do condutor, com a presença de um monitor treinado para orientá-los com relação à segurança no trânsito durante as viagens e auxiliá-los no embarque e desembarque do veículo. A medida vale também para transporte de crianças com deficiência, independente da idade. O relator do projeto destaca a importância de uma lei federal para garantir a segurança de escolares e alerta sobre as penalidades para quem infringir a lei. É fundamental ter prever isso no Código de Trânsito, porque aí torna-se obrigatório para todos os estados e aí cada um vai fazer a regulamentação de acordo com a sua realidade. Primeiro é pena gravíssima, multa, 7 pontos na carteira, e também a retenção do veículo. Para a deputada Cristiane Yared, integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, ainda falta conscientização sobre os perigos no trânsito. As pessoas ainda não entenderam o real perigo que existe. Então, infelizmente, nós estamos sempre correndo atrás no nosso país. As leis vêm exatamente para isso. Esses projetos são para que nós possamos nos precaver, que já que nós não conseguimos fazer com que essas vans tenham esses cintos de 3 pontas que deveriam vir de fábrica, nós temos que ter um monitor dentro deste automóvel, porque criança realmente é imprevisível. A mãe de João Daniel, que tem autismo, afirma que no caso da criança com deficiência, o cuidado tem que ser redobrado, dada a vulnerabilidade da criança. Dependendo do grau e da deficiência, elas se descontrolam. Não porque elas querem, claro, mas é porque isso faz parte do quadro e elas simplesmente não conseguem controlar. Então eu acho que até por questão de segurança, veja bem, não só das crianças na van, mas do trânsito. Porque um condutor, eventualmente, num problema dentro da van, o que ele vai fazer? Ele pode até, no susto, o que pode acontecer com a gente, soltar o volante ou virar a cabeça e acontecer alguma coisa. O presidente do Sindicato de Transporte Escolar de Brasília diz que, apesar da proposta significar o maior custo para os pais, a medida traz mais segurança para as crianças. Gera mais um custo para a pessoa se adequar, regulamentar essa pessoa. No caso da monitora, você vai ter que dar um curso para essa monitora. Essa pessoa vai ter que ser fichada junto a esse transporte escolar. A maioria do pessoal são autônomos, é um custo que vai gerar para o usuário do transporte escolar. Então não é que nós somos contra a mais segurança para o transporte escolar. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
Transparência é um conceito e também uma prática. A Câmara divulga todos os anos um balanço da aplicação da Lei de Acesso à Informação. Entre 2015 e 2016, a Casa atendeu cerca de 60 mil pedidos. Quase 85% foram respondidos em menos de 24 horas. Quanto o deputado gastou no último mês? Quanto a Câmara paga de conta de luz? Quando vai ser o próximo concurso? A responsabilidade de oferecer uma explicação para essas e outras perguntas cabe ao Serviço de Informação ao Cidadão. A Câmara aí deve ser talvez o órgão da administração pública no Brasil que é mais demandado em relação à Lei de Acesso à Informação. Em 12 meses foram 60 mil pedidos. A maior parte chegou pelo atendimento presencial. O restante veio por 2 canais, o telefone e a internet. A ideia é ir além disso e passar a oferecer o conteúdo antes mesmo de o cidadão pedir. Pelo menos, para os gastos dos deputados, já há um caminho. Nós estamos criando mecanismos de busca efetivos para que o cidadão, o jornalista, todos os interessados possam saber, por exemplo, quanto que o deputado gastou numa determinada legislatura, com determinada empresa. Ele faz todo o cruzamento de dados para que isso fique muito claro. A Lei de Acesso à Informação muda não só a relação do cidadão com a Câmara, muda também a própria Câmara. A gente tem que ter em mente essa cultura de transparência, né? Algo que hoje tem que ser fortemente, vamos dizer, levado à frente, né? Não, tem que ser a cultura da transparência em detrimento da cultura do sigilo, né? E a Câmara, eu tenho assim, a satisfação de dizer que nossas equipes trabalham com esse propósito. Se você tem perguntas ou dúvidas, é só acessar câmara.leg.br ou ainda pelo telefone 0800 619 619. É só entrar em contato que a Câmara responde. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.